passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, na leitura comentada da Palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Amados, Isaías 53, ele é uma continuação do 52, e este capítulo 53, ele continua a falar sobre a vinda do Messias, sobre o Messias exatamente, Jesus Cristo, que sofreria pelos pecados da humanidade. E essa profecia, ela é espantosa. Quem poderia acreditar que Deus escolheria um servo, humilde e sofredor, para salvar o mundo, e não um glorioso rei? Irmãos, essa ideia contraria o orgulho e a forma de pensar dos seres humanos. Muitas vezes Deus opera através de meios que nós não esperamos. A força do Messias é revelada por sua humildade, sofrimento e misericórdia. E é lindo porque ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não havia nada de belo ou majestoso na aparência física desse servo. Israel menosprezaria a sua importância, julgando-o como um homem comum. Embora o grande número de seguidores de Jesus não fosse atraído por sua aparência, ele traria a cura e a salvação. Muitos enganam-se em relação à importância da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Tais pessoas, elas necessitam de que os cristãos fiéis lhes mostrem a extraordinária natureza de Jesus. No verso 3, Isaías continua: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Esse homem de dores, irmãos, era, e ainda hoje é, pensa comigo, desprezado e rejeitado por muitos. Alguns rejeitam a Cristo ao colocar-se contra ele. Outros desprezam não só a ele, como a sua grande dádiva, o perdão. E você que me ouve, você o aceita? Você o rejeita ou você o despreza? No verso 4 de Isaías 53, ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como poderia, irmãos, uma pessoa no Antigo Testamento compreender a ideia de Cristo morrer pelos nossos pecados, isto é, suportar o castigo que nós merecemos? Os sacrifícios sugerem essa ideia, mas uma coisa é matar um cordeiro e outra, muito diferente, é pensar no servo escolhido de Deus como sendo o próprio cordeiro. Entretanto, Deus estava abrindo a cortina do templo para que as pessoas da época de Isaías olhassem à frente e vissem o futuro sofrimento do Messias, bem como o perdão resultante que se tornaria disponível a toda a humanidade. No verso 6 ele diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, Isaías aqui fala sobre Israel ter se afastado de Deus e compara o povo a ovelhas que vagueiam sem rumo. E ainda assim, Deus enviou o Messias para trazê-los de volta ao aprisco. Temos a percepção necessária para enxergar e reconhecer a identidade do Messias prometido, que veio para morrer pelos nossos pecados. Mas se conhecemos a obra de Jesus e ainda assim o rejeitamos, nosso pecado é muito maior do que o dos antigos israelitas, que não podiam ver tudo o que nós já vimos. Essa é a grande diferença entre o povo de Israel daquela época de Isaías e nós. Para eles era uma profecia, para nós já houve o cumprimento da profecia. E eu lhe pergunto: você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, o bom pastor? Ou ainda se comporta como uma ovelha errante? Continua Isaías 53, agora o verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amados, no Antigo Testamento, as pessoas ofereciam por seus pecados
sacrifícios de animais. Aqui, o imaculado servo do Senhor oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro oferecido pelos pecados da humanidade. O Messias sofreu por nós, suportando os nossos pecados, para que nos tornássemos aceitáveis a Deus. Irmãos, o que podemos dizer diante de tanto amor? Como responderemos a Ele? O verso 11, que nós já lemos, diz: o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Este versículo descreve a grande família dos crentes que se tornaram justos, não por seus méritos ou obras, mas pela grande obra do Messias na cruz. Foram justificados porque acreditaram em Cristo e aceitaram a Cristo, o servo justo, como seu Salvador e Senhor. Sua vida de pecado foi retirada e agora estão revestidos da bondade de Deus. Ele diz: mas Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu e ainda intercede por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Lindo esse texto de Isaías 53, ele descreve 500 anos antes, praticamente, de Jesus vir à terra. Ele descreve a cena como se fosse, naquele momento, ele estivesse vendo. Só mesmo inspiração divina, promessa de Deus, mas essa promessa já chegou até nós, na pessoa do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a mim e a você neste momento. É o meu desejo sincero. Que o Senhor esteja também aplicando a porção da sua palavra aos nossos corações.